Mas não é nada de especial, hoje, não. Apenas resolvi dar um pulo até aqui para ver você. A esposa de Rearden riu. Você o desapontou, Paul, e se voltando para Rearden, é um complexo de inferioridade, ou de superioridade, Henry. Você não acredita que alguém deseje vê-lo sem razões graves para isso, ou acha, pelo contrário, que ninguém pode fazer nada sem sua ajuda. Rearden teve vontade de responder com rudeza, mas ela sorria para ele como se tivesse apenas feito uma graça qualquer na conversa, e ele não tinha capacidade para conversar fiado, de modo que não respondeu nada. Deixou-se ficar olhando para ela, pensando nas coisas que jamais compreenderá. Lilia Rearden era considerada uma bela mulher. Tinha um corpo alto, gracioso, do tipo que fica sempre bem de vestidos longos com cintura alta, estilo império, que ela usava com frequência. Seu perfil delicado era como os dos camafeus do mesmo período, linhas puras, orgulhosas, cabelos castanhos luzidios que ela usava com simplicidade clássica, tudo criava um clima de beleza austera e imperial. Mas, vista de frente, causava uma sensação de choque e desapontamento. Não tinha um rosto bonito. A falha estava nos olhos. Eles eram vagamente pálidos, nem cinzentos nem castanhos, mortiços. Vazios de expressão. Rearden nunca entenderá por que havia tão pouca alegria em seu rosto, já que ela parecia sempre tão animada. Já nos vimos antes, querido, disse ela em resposta ao silêncio dele, embora você não esteja muito certo disso, ao que parece. Já jantou, Henry? Perguntou sua mãe. Havia um tom de censura e impaciência na voz dela, como se a fome dele fosse um insulto pessoal dirigido a ela. Sim. Não. Não estava com fome. Então vou mandar. Não, não agora, mãe. Não importa. Este sempre foi o seu problema, ela falou sem olhar para ele, como se estivesse se dirigindo para o espaço. Não adianta tentar fazer as coisas para você. Você não demonstra gratidão. Jamais consegui fazer você comer direito. Você está trabalhando demais, Henry, disse Philip. Isso não faz bem. Rearden riu. Eu gosto. É o que você diz a si mesmo. É. Uma forma de neurose, você sabe. Quando um homem se afoga no trabalho é porque está fugindo de alguma coisa. Você precisa de um passatempo. Ora, Phil, pelo amor de Deus. Ele disse, lamentando intimamente a irritação que deixou transparecer na voz. Philip sempre tivera saúde precária, muito embora os médicos jamais tivessem encontrado nenhum problema específico em seu corpo desengonçado. Tinha 38 anos, mas sua exaustão crônica levava todos a pensar que era mais velho que o irmão. Você precisa aprender a se divertir, dizia Philip. Senão vai terminar ficando uma pessoa vazia e chata. Obcecada, você sabe. É preciso sair dessa sua casca e olhar para o mundo. Você não quer passar a vida em brancas nuvens, não é? Lutando contra a irritação, Rearden procurou se convencer de que aquela era a maneira de Philip se mostrar solícito. Disse a si mesmo que seria injusto se irritar. Estavam todos procurando mostrar seu interesse por ele, e ele, querendo que ninguém se preocupasse com aquelas coisas. Não aquelas. Tive um ótimo dia hoje. Phil respondeu, sorrindo, e não entendeu por que Phil não queria saber por que seu dia fora ótimo. Queria que alguém se interessasse. Estava sendo difícil manter sua concentração. A visão do metal líquido correndo ainda estava em sua mente, queimando, preenchendo sua consciência, sem deixar espaço para qualquer outra coisa. Você poderia ter se desculpado. Mas eu sei que isso é pedir demais a você, disse sua mãe. Ele se voltou para ela e viu que a mãe o encarava com aquele olhar magoado que anuncia a paciência que estão condenados os indefesos. A senhora Bicha veio jantar, continuou ela, em tom de censura. Como? A senhora Bicha, minha amiga. Ah, sim. Eu lhe falei sobre ela muitas vezes, mas você nunca se lembra de nada que lhe digo. A senhora Bicha queria muito conhecer você, mas teve de sair logo após o jantar. Não pôde esperar, ela é uma pessoa muito ocupada. Ela gostaria muito de lhe falar sobre o trabalho que nós estamos realizando na escola paroquial, sobre as turmas de trabalho em metal e as belas maçanetas de ferro que as nossas criancinhas pobres estão fazendo praticamente sem ajuda. Ele precisou de toda a sua capacidade de consideração para responder: sinto muito tê-la desapontado, mamãe. Não sente, não. Você poderia ter chegado a tempo se fizesse um esforço. Mas você só se esforça por interesse próprio. Não se interessa por nós nem pelo que fazemos. Acha que pagar as contas é o bastante, não é? Dinheiro. É só o que lhe interessa. E tudo o que nos dá. E tempo. Quando foi que você já nos dedicou um pouco de tempo? Ele pensou que, se essa crítica queria dizer que ela sentia falta dele, então isso significava afeição. E se significava afeição, era injusto que ele experimentasse o sentimento sombrio que o manteve calado, talvez para que sua voz não deixasse explícito que o sentimento era de repulsa. Você não se importa com nada, continuou ela, entre pedindo e censurando, e Lina precisou de você por causa de um problema muito importante, mas eu disse logo a ela que não adiantaria esperar. Ora, mamãe, cortou Lilia, não era tão importante. Pelo menos para Henry. Ele se voltou para a mulher. Estava ainda de casaco, em pé no meio da sala, como se tivesse sido flagrado no meio de um sonho que se recusava a se tornar real para ele. Para ele nada importa, disse Lily alegremente, de tal modo que ele não soube dizer se ela estava pedindo desculpas ou sendo debochada. Não se trata de negócio, é coisa puramente não comercial. E o que é? Uma festa que vou dar. Uma festa. Ora, não se assuste, não vai ser amanhã à noite. Sei que você está muito ocupado, mas vai ser daqui a 3 meses e quero que seja grande e especial. E quero que você prometa que estará aqui na noite marcada e não em Minnesota, nem no Colorado, nem na Califórnia. Pode ser. Ela olhava de maneira estranha e falava num tom simultaneamente descompromissado e determinado, o sorriso salientando um ar de inocência e a insinuação de que havia um trunfo na manga. Daqui a 3 meses. Você sabe que não posso prever os chamados de urgência que costumam me tirar da cidade. Ah, sei disso muito bem. Mas será que eu não posso marcar desde agora uma entrevista com você, como qualquer executivo de rede ferroviária ou fabricante de automóveis ou comerciante de ferro velho?
Dizem que você nunca falta a esses compromissos. É claro que deixo você escolher a data que lhe for mais conveniente. Olhava para ele, e havia em seu olhar um apelo feminino especial, por vir de baixo para cima, pois ele estava de cabeça baixa e ela olhava para cima, para Readen em pé à sua frente. Ela continuou, num tom de voz exageradamente despreocupado e cauteloso ao mesmo tempo. A data que tinha em mente era 10 de dezembro, mas talvez você prefira 9 ou 11, para mim não faz diferença. 10 de dezembro é a data de nosso aniversário de casamento, querido, disse ela, docemente. Agora. Todos olhavam para ele. Se esperavam um ar de culpa, o que encontraram foi, em vez disso, um sorriso sutil de quem acha graça. Ela não pretendia me pegar numa armadilha, pensava ele consigo, uma vez que era tão fácil escapulir, me recusando a aceitar qualquer sentimento de culpa ante o esquecimento e fazendo-a sentir-se desprezada. Readen sabia que os sentimentos que tinha por ela eram a única arma de que Lilian dispunha. A razão de tudo, pensava ele, está, por certo, numa orgulhosa tentativa indireta de testar os sentimentos dele e ao mesmo tempo confessar os dela. Uma festa não representava para ele a forma ideal de comemoração, mas para ela, sim. Para os valores dele, nada significava. Para os dela, porém, era o maior tributo que ela podia oferecer a ele e ao casamento de ambos. É preciso, pensou, respeitar as intenções dela, mesmo que os seus padrões sejam outros, mesmo que eu já não me importe com qualquer homenagem que ela me renda. É. Preciso deixá-la ganhar, porque ela está à mercê de mim. Ele sorriu um sorriso aberto, sem ressentimentos, que dava a ela a palma da vitória. Está bem, Lilian disse calmamente, estarei aqui na noite de 10 de dezembro. Obrigada, querido. Havia no sorriso dela um ar de mistério e de reserva. Henry não entendeu porque teve a impressão momentânea de que sua atitude tinha decepcionado a todos. Se ela confiava nele, se seu sentimento por ele continuava vivo, pensava ele corresponderia à sua confiança. Era preciso dizê-lo, as palavras servem como lentes para regular o foco de visão das pessoas e ele só podia usá-las assim, naquela noite. Sinto ter chegado tarde, Lilia, mas é que hoje, na usina, tiramos a primeira cauda de metal Readen. Fez-se um momento de absoluto silêncio, até que Philip falou, que ótimo. Os outros não disseram nada. Ele levou uma das mãos ao bolso. Quando tocou o bracelete, a realidade que o objeto significava suplantou tudo mais. Sentiu-se como no momento em que viu o metal líquido cortando o ar diante de si. Trouxe um presente para você, Lilia. Ele não notou que estava bem rígido e que seu gesto parecia o de um cruzado que retorna trazendo troféus para sua amada e deixou cair a pequena corrente de metal no colo dela. Lilia Readen a apanhou, pinçando-a entre dois dedos estendidos, e a levantou contra a luz. Os elos eram pesados, simples, e o metal brilhante tinha uma cor estranha, azul esverdeada. O que é isto? Perguntou ela. O primeiro objeto feito com a primeira cauda da primeira encomenda de metal Readen. Quer dizer que tem o mesmo valor de um pedaço de trilho. Ele olhou para ela, sem entender. Ela sacudia o bracelete, fazendo-o cintilar contra a luz. Henry, é maravilhoso. Que originalidade! Vou ser a sensação de Nova York, usando joias feitas com o mesmo material que as grades das pontes, os motores dos caminhões, os fogões de cozinha, as máquinas de escrever e o que foi mesmo que você disse no outro dia, querido. Panelas de sopa, meu Deus, Henry, como você é convencido! Disse Philip. Lilian gargalhava. Ele é um sentimental. Todos os homens são assim. Mas, querido, eu gostei. Não é o presente que vale, é intenção, eu sei. A intenção é puro egoísmo, para mim, disse a mãe de Readen. Outro homem continuou, traria uma pulseira de diamantes de presente para a mulher, pois era o prazer dela que ele devia ter na mente, não o seu próprio. Mas Henry pensa que, por ter feito uma espécie nova de lata, ela deve valer mais do que diamantes para todo mundo, não foi ele quem fez. Ele é assim desde os 5 anos. O fedelho mais presunçoso que já se viu. Eu sabia que ao crescer ia ficar a pessoa mais egoísta desta terra de Deus. Não, é um belo presente, disse Lilia. É encantador. Depositou o presente sobre a mesa. Levantou-se, estendeu os braços em torno dos ombros de Readen, erguendo-se nas pontas dos pés, beijou-o na face. Obrigada, querido. Ele não se moveu nem inclinou a cabeça para ela. Depois de algum tempo, se voltou, tirou o casaco e sentou-se perto da lareira, longe dos outros. Não sentia nada, a não ser um grande cansaço. Já não ouvia o que diziam. Percebia vagamente que Lilian discutia, defendendo-o da mãe. Eu conheço melhor do que você disse à mãe. Aunt Aden não se interessa pelos homens, pelos bichos ou pelas plantas, a menos que de alguma maneira estejam ligados a ele ou ao seu trabalho. É só o que lhe interessa. Fiz o que pude para ensinar a ele alguma humildade, durante toda a minha vida, mas não consegui. Ele dera à mãe condições ótimas de vida. Ela podia fazer o que quisesse e ir aonde quisesse. Readen não entendia por que ela insistia em viver com ele. Seu sucesso, pensara, havia de significar algo para ela, e se assim fosse, constituía um vínculo entre eles, o único tipo de vínculo que ele reconhecia, no caso. Ela quisera um lugar na casa do filho bem-sucedido, ele não lhe negara aquele prazer. Não adianta lamentar que Henry não seja santo, mãe, disse Philip. Ele não estava destinado a isso. Não, Philip, você está errado, disse Lilia. Completamente errado. Henry tem tudo para ser um santo. Aí é que está o problema. O que querem de mim, pensava Readen. O que procuram? Nunca exigirá nada deles. Eles, sim, é que queriam prendê-lo, lhe faziam exigências, e essas exigências pareciam ter a forma da afeição, porém uma afeição que lhe parecia mais difícil de suportar do que qualquer ódio. Ele desprezava as afeições imotivadas como desprezava os bens imerecidos. Eles diziam amá-lo por algum motivo e ignoravam todas as coisas pelas quais ele gostaria de ser amado. Que resposta poderiam obter dele, assim? Se é que queriam dele alguma resposta. E pareciam querer, pensava. Se não, como explicar as queixas constantes, essas acusações crescentes dirigidas contra sua indiferença? Por que o eterno ar de suspeita, como se estivessem sempre com medo de ser feridos?
Ele jamais desejara feri-los, mas sempre sentia sua atitude defensiva, a expectativa mesclada de censura tudo o que ele dizia. Parecia magoá-los, independentemente de suas palavras ou atos, quase como se estivessem agredidos pelo simples fato de ele existir. Não comece a pensar em loucuras, dizia para si mesmo com severidade, lutando para encarar o quebra-cabeça com o melhor do seu senso de justiça. Não podia condená-los sem compreender. Mas não podia compreender. Gostava deles. Não, pensou. Desejara gostar, o que não era a mesma coisa. Desejar em nome de alguma potencialidade não definida que esperava encontrar em qualquer ser humano. Mas agora nada sentia por eles, nada a não ser o implacável zero da indiferença, não havia sequer a lamentação de uma perda. Precisava de alguém como parte de sua vida. Sentia falta do que buscará e não tivera. Não, pensou. Nunca. Sim, reconheceu, na juventude. E, desde então, nunca mais. Seu cansaço parecia aumentar, verificou que estava entediado. Tinha o dever de esconder tais sentimentos e se deixou ficar, sentado, imóvel, lutando contra a vontade de ir dormir que começava a se transformar numa sensação dolorosa. Seus olhos se fechavam quando sentiu dois dedos úmidos e moles que o tocavam. Paul Larkin tinha puxado uma cadeira para perto dele e se debruçava, querendo uma conversa em particular. Não me importa o que a indústria pense, Ant. O metal Rearden é um grande produto, um grande produto. Vai lhe dar uma fortuna, como tudo que você toca. É, disse Rearden, vai, sim. Só espero que você não tenha problemas. Que problemas? Não sei, não sei. Do jeito que as coisas andam hoje. Há pessoas que. Como dizer? Podem acontecer coisas. Que problemas? Larkin estava encurvado, olhando para cima com seus olhos mansos de pedinte. Sua figura pequena e rechonchuda sempre parecerá desprotegida e incompleta, como se ele precisasse de uma concha para nela se recolher ao menor toque. Seus olhos ansiosos, seu sorriso perdido, desvalido, eram um substituto para a concha. O sorriso era capaz de desarmar as pessoas, como o de um garoto à mercê de um universo incompreensível. Larkin tinha 53 anos. Os seus relações públicas não são lá grande coisa, Anke disse ele. Você sempre teve uma péssima imagem na imprensa. E daí? Você não é popular, Anke. Não tenho ouvido queixas dos meus clientes. Não é a isso que me refiro. Você precisa conseguir um bom relações públicas para vender a sua imagem ao público. Para quê? O que vendo é aço. Mas você não quer ter o público contra você. A opinião pública, você sabe, pode valer muito. Não creio que o público esteja contra mim. Nem acho que seria nenhuma tragédia, se estivesse. Os jornais estão contra você. Eles têm tempo a perder. Eu, não. Não gosto disso, Ant. Isso não é bom. Isso, o que? O que eles escrevem a seu respeito? E o que escrevem a meu respeito? Você sabe. Que você é intratável. Que é cruel. Que não houve ninguém na administração de suas usinas. Que só se interessa por fazer aço e dinheiro. Mas isso é o que realmente me interessa. Mas você não devia dizê-lo. Por que não? O que deveria dizer, então? Sei lá. Mas as suas usinas são minhas, não são? São, mas você não devia dar tanta ênfase a esse fato. Você sabe como é, hoje em dia. Acham você antissocial. Ou como importa o que acham. Paul Larkin suspirou. Qual é o problema, Paul? Aonde você quer chegar? Ora, não é nada. Nada em especial. A gente não sabe o que pode acontecer em tempos assim. É preciso ter cuidado. Readen riu sarcasticamente. Você não está se preocupando comigo, está? É que sou seu amigo, Ant. Sou seu amigo. Você sabe quanto o admiro. Larkin sempre fora um sujeito sem sorte. Nada do que ele fazia dava certo, nem dava totalmente errado. Era um homem de negócios, mas jamais conseguirá ficar por muito tempo numa mesma área de negócios. No momento, tocava uma pequena manufatura de equipamentos de mineração. Durante anos, Larkin procurava Readen, sempre cheio de admiração. Vinha pedir conselhos, pedia empréstimos às vezes, porém não com muita frequência. Eram empréstimos pequenos que ele sempre pagava, embora nem sempre em dia. A tônica geral do relacionamento parecia a necessidade de uma pessoa anêmica que recebe uma espécie de transfusão restauradora por meio da simples visão de uma vitalidade extraordinariamente exuberante. Observando os esforços de Larkin, Readen sentia-se como se visse uma formiga se debatendo sob o peso de um fósforo. Tão difícil para ele, tão fácil para mim, pensou Readen. Era por isso que ele dava a outros seus conselhos, sua atenção e às vezes um interesse paciente, sempre que podia. Sou seu amigo, Ant. Readen olhou para ele com expressão interrogativa. Larkin desviou a vista, como se lutasse com algo que se passava em sua mente. Finalmente decidiu perguntar: que tal é o seu representante em Washington? Acho que é bom. Você precisa estar seguro quanto a isto. É importante. Ele olhava Readen e repetia com insistência, como quem se livra de uma dívida moral: Ant, é importante. Não duvido. Foi por isso que vim aqui. Alguma coisa especial ligada a isso. Larkin pensou um pouco e achou que já tinha cumprido seu dever, não respondeu. O assunto desagradava a Readen. Sabia que precisava ter alguém encarregado de lhe dar cobertura quanto aos problemas da legislação, todos os industriais tinham. Mas esse era um aspecto da vida dos negócios a que ele jamais tinha dado muita importância. Não se convencia muito bem de que a coisa fosse realmente necessária. Algo em tudo aquilo desgostava, em parte náusea, em parte tédio, e ele sempre se interrompia quando tentava pensar no assunto. O problema, Paul disse ele, pensando em voz alta, é que os homens dessa área são uns nojentos. Larkin desviou a vista. É a vida, disse. Não consigo entender. Por que tem que ser assim? Oh, que há de errado com o mundo? Larkin deu de ombros, melancolicamente. Por que fazer esse tipo de perguntas? São inúteis. Qual a profundeza do mar?
Ou a altura do céu. Quem é John Galt? Rearden se enrijeceu na cadeira. Não. Não há motivo para sentir-se assim. Levantou-se. O cansaço tinha desaparecido enquanto falava de seus negócios. Sentiu ressurgir uma espécie de revolta, uma necessidade de resgatar, desafiadoramente, reafirmar sua visão do mundo, aqueles sentimentos que experimentara enquanto caminhava ainda há pouco de volta para casa e que agora pareciam de algum modo ameaçados. Deu umas passadas pela sala, enquanto sua energia aos poucos voltava. Olhou para sua família. Eram crianças infelizes, desorientadas, todos eles, incluindo sua mãe, e era tolice ficar ressentido com a fragilidade deles, que nascia de suas carências, não de qualquer malícia. Ele é que devia se obrigar a entendê-los, uma vez que tinha tanto a dar, uma vez que eles jamais poderiam experimentar sua sensação de poder, alegre sem limites. Olhou para eles na sala. Sua mãe e Philip estavam engalfinhados em uma discussão qualquer, mas notou que não estavam realmente empolgados como pareciam. Estavam, isto sim, nervosos. Philip estava sentado em uma cadeira baixa, a barriga para frente, recostado sobre os ombros, como se o óbvio desconforto de tal posição visasse incomodar os espectadores. Qual o problema, Phil? Perguntou Rearden, achegando-se a ele. Você parece arrasado. Tive um dia muito duro, disse Philip, taciturno. Você não é o único que trabalha tanto, disse a mãe. Outros também têm problemas, ainda que não sejam problemas de bilhões de dólares, problemas transupercontinentais como os seus. Ora, pois é ótimo. Sempre achei que Philip devia encontrar algum interesse especificamente dele. Ótimo. Você gosta de ver seu irmão suando e perdendo a saúde assim? Você se diverte com isso, não é? Sempre imaginei que sim. Ora, não, mãe. Quero apenas ajudar. Você não tem que ajudar. Não é obrigado a sentir nada por nenhum de nós. Reardem. Nunca soubera o que seu irmão estava fazendo ou querendo fazer. Tinha encaminhado Philip para os estudos, mas ele nunca se decidirá quanto a alguma aspiração específica. Havia algo errado, segundo os padrões de Rearden, com um homem que não procura um emprego lucrativo, mas ele não pretendia impor a Philip os seus padrões. Ele podia sustentar o irmão sem sequer sentir a despesa. Deixemos que ele leve uma boa vida. Rearden pensara durante anos, que escolha sua carreira sem a sobrecarga da luta pela sobrevivência. O que você fez hoje, Phil? Perguntou pacientemente. Não interessaria a você. Interessa, sim. Por isso estou perguntando. Tive que visitar 20 pessoas daqui a Reddington e a Wilmington. Por que teve que visitá-las? Para levantar dinheiro para os amigos do progresso global. Rearden nunca conseguirá acompanhar ao certo as muitas organizações a que Philip pertencia e muito menos formar uma ideia clara de suas atividades. Ouvirá Philip falar vagamente desta nos últimos 6 meses. Parecia se dedicar a conferências sobre psicologia, música folclórica e fazendas coletivas. Rearden desprezava tais grupos e não via razão para maiores perguntas sobre eles. Ficou calado. Philip falou sem que lhe tivessem perguntado nada. Precisamos de 10 mil dólares para um programa importantíssimo, mas levantar dinheiro é um trabalho para mártires. Não resta mais nada de consciência social no povo. Quando penso nos ricaços inchados que vi hoje. Eles gastam mais de 10 mil dólares em qualquer capricho, mas não consegui tirar nem 100 de cada um deles e era tudo o que eu pedia. Não tem senso de moral nem de dever, nem de nada. De que está rindo? Rearden estava parado diante dele, às gargalhadas. Era infantilmente espalhafatoso, avaliou Rearden, de uma crueza tão nua. Insinuação e um insulto, servidos ao mesmo tempo. Seria fácil esmagar Philip, devolvendo o insulto. Pensou que seria mortal, porque estaria sendo dita uma verdade. Seria tão fácil que ele decidiu não responder. Com certeza o pobre diabo sabe que está nas minhas mãos, que pode ser facilmente ferido, que não preciso feri-lo, e não responder é a minha melhor atitude, uma atitude da qual ele não tem como se livrar. Em que mundo infeliz ele vive, para se deixar apanhar assim tão grosseiramente? Ocorreu-lhe então que ele poderia derrotar a infelicidade crônica de Philip pelo menos uma vez, lhe dar o prazeroso choque, a gratificação inesperada de um desejo sem esperanças. Pensou a seguir: o que me importa a natureza de seu desejo? É o desejo dele, como o metal Rearden é o meu. Vale para ele o que o metal vale para mim. Mas vamos vê-lo feliz pelo menos uma vez e isso poderá lhe ensinar algo. Eu não digo que a felicidade é um agente de purificação. Hoje estou comemorando